no ar! Caramba, que rápido! Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que é muito estranho, né? Estar falando com o computador, não ver plateia, não ter aplausos, mas é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse primeiro evento do Family Search no Brasil. Eu fiquei, assim, muito feliz com esse convite, porque eu confesso que com árvore genealógica, foi a primeira vez que eu tô tendo um contato maior, assim, de querer conhecer os meus antepassados, e, enfim, mas de família eu entendo, gosto muito, e tô aqui para compartilhar algumas coisas que eu descobri, né, com esse presente que eu ganhei um presente muito bacana da Family Search, e eu tava mais curiosa, porque uma vez me falaram, né, que a minha família, ela tinha, se fosse lá para trás, chegava lá no rei Davi, né? Vocês sabem quem é o rei Davi, né? Lembra? Coloca aí a imagem. Lembra do rei Davi, que ele era um pastor de ovelhas, e ele venceu Golias, e ele é um grande rei de Israel, e assim, eu venho da cultura judaica, e assim, eu sempre aprendi, essa história faz parte desde a minha infância, meu pai contou, e eu acho a história do meu pai muito parecida, né, porque ele era camelô, e hoje é um grande homem na comunicação no Brasil. E aí, eu falei assim, que bacana, eu quero descobrir, né, vamos ver como que é isso. Eu acabei descobrindo muito mais. E agora eu vou passar pelo outro PowerPoint, que é o que eu acabei descobrindo com esse presente. Está tudo bem pequenininho. Mas se vocês olharem ali no fundo, vocês vão ver que tem meus filhos embaixo, sem foto, eu e meu marido, aí os meus pais, aí vão os meus avós. Aí eu descobri algumas coisas que eu já sabia, né? Mas agora a gente tem certeza. Eu descobri que o meu avô, Alberto, ele veio da Grécia, eu achei isso muito interessante, ele foi realmente imigrante, ele veio para o Brasil como uma imigrante mesmo, nos navios, enfim, naquela época, casou com a minha avó, Rebeca, que era da Turquia. Eu quero entrar nas histórias pessoais da minha família. Eu acho que ir atrás disso mexe com as nossas raízes, né? Eu acho legal quando a gente vai a fundo nas nossas raízes, a gente consegue ver os acertos, os erros, aprender com esses acertos, se inspirar nesses acertos, aprender com os erros. Aí a gente descobriu nessas pesquisas, isso é um convite de casamento da minha avó com o meu avô, minha avó Rebeca, por parte de pai, com o meu avô Alberto, aqui no Brasil. Então, um veio da Grécia, outro veio da Turquia, se conheceram no Brasil e casaram em 1930, que foi 9 meses depois meu pai nasceu. A gente consegue ver aqui que foi 5 de janeiro. E meu pai nasceu, né, sei lá, 12 meses depois, 11 meses depois, 10 meses depois, no dia 12 de dezembro desse mesmo ano. Eu achei muito bacana para descobrir essas coisas, esses documentos, coisas que ninguém mexe, né? Que fica aguardado naquelas gavetas empoeirando. E aí, de repente, resgatar tudo isso foi muito bacana. Tem sido muito bacana. Aí aqui alguns documentos que resgataram dos meus avós por parte de mãe, né? Os italianos. Aí alguns documentos super antigos, assim, né? Certidão de casamento. Aqui é uma certidão de casamento de uma pessoa que eu nem conheço. Ana Maria Cipulo. Nem conheço, mas é parte italiana. Aí aqui uma foto dessa Sara Bravanel Eskenazi, né? Isso aí já é parte lá dos gregos, judeus. E aí, nessa linhagem, tem uma pessoa que meu pai adora, que ele sempre falou pra gente, e que nessa pesquisa do Family Search eu descobri algumas coisas não tão iguais a que ele contou aí, ó. Vamos pôr esse vídeo pra vocês verem. E olha como emociona ele, né, essa história. Dá uma olhada. Eu não entendi bem. Meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o Dom. O homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não.
o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai, não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Só isso. Agora outra pergunta eu não entendi. Então, ele se emociona. Eu acho tão engraçado porque a gente vem dessa raiz judaica e a gente vê muito assim no Antigo Testamento. Eles falavam para passar o conhecimento, né, as coisas da família de geração em geração. E eu vendo esse vídeo do meu pai, assim, se emocionando com essa história, a gente vê como esse antepassado dele, como esse Dom Isaac Abravanel, muito orgulhou ele e com certeza o inspirou. Porque ele se emociona, ele tem orgulho desse nome, Senhor Abravanel, né? Ele não usa muito, mas é uma história que realmente, né, brilha nos olhos dele, e eu acho que isso deu muita força para ele avançar, né? Quando a gente vê, passa o conhecimento, passa as coisas boas de geração em geração. Uma das coisas muito boas que o meu pai passa pra gente, essa confiança em Deus, né? Nesse Deus criador, o Deus de Israel, nesse Antigo Testamento. E ele é muito, você vê que ele fala dos judeus, que ele resgatou os judeus. E a gente foi o Family Search por ser a maior árvore genealógica colaborativa do mundo. Deve ter muitas pessoas colocando informação, né, nesse sistema todo, alimentando esse sistema. Por isso que é tão legal e dá para achar tanta gente. Encontrou algumas informações, algumas coisas legais do Dom Isaac. Aí, vou passar o PowerPoint, tá? Olha só, aqui era o brasão dele, imagina, o nome Abravanel escrito em hebraico. Aí, aqui eu já nem sei o que era, é algum documento, e agora que eu não lembro, gente, mas enfim, algum documento super especial. E olha como ele era barbudo, né? Aí esse é o Dom Isaac Abravanel, esse homem que meu pai tanto se orgulha, e que faz parte lá atrás, né? Não é nem lá atrás. E aí a gente viu aqui nessa história que realmente, eu vou ler aqui, eu sei que vocês não conseguem ler, mas ele foi um cara que desde pequeno aprendeu e ele comentava a Bíblia, a Torá. Ele era uma pessoa interessada, né, nesses assuntos espirituais, né, religiosos. Ele escreveu sobre as profecias dos livros dos profetas, isso com 20 anos. E já um pouco mais adulto, ele se envolveu em política e acabou ajudando. Só que aqui falou assim que é Portugal, meu pai fala da Espanha, então eu já não sei. Mas realmente, o que a gente descobriu através dessas pesquisas é que ele foi um cara que possuiu grande riqueza e que ele acabou ajudando vários pobres. Eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo, tá, gente? E ele ajudou os pobres, oprimidos, ele era um cara que tinha esse coração, né, pelos os mais vulneráveis. E ele ajudou de fato a libertar os judeus que foram escravizados numa ilha lá em Marrocos. Então ele ajudou a tirar esses judeus, a libertar esses judeus. Então realmente ele foi uma pessoa que inspirou meu pai e que depois de ler me inspira também. E quero, né, tem algumas coisas que a gente já segue, a gente já aprende algumas coisas de Deus, a gente já, mas é muito bacana ver isso. Outra coisa que eu descobri são documentos dos meus avós por parte de mãe e pai, de mãe, né? Esses são os italianos, que eles vieram para o Brasil nesse navio que chama Príncipe Giudini, né? E eles descobriram, ó, que os documentos, esses documentos que estão aqui, são tipo a Fiorina Lembo Paladino, ela veio para o Brasil nesse navio e eles descobriram, assim, se você olhar, tá, assim, tá pequenininho, mas eu tô vendo daqui, tem o nome, a assinatura deles no navio. Aí, vamos lá. Outra coisa que a gente descobriu, que é muito bacana, aí você vê que é uma, né, a gente vai lá de trás e a gente só pega os talentos, né? As coisas a gente fala esquecidinha, até porque ninguém gosta de escrever a coisa ruim. Mas essa Gabriela Mistral, ela também é lá de trás das minhas raízes. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura aqui no Brasil.
Então ela era uma mulher da época que já era super revolucionária. Ela foi a primeira mulher a ganhar, eu não sei quantas mulheres já ganharam, mas pra época, essa mulher foi muito fora da curva. Não existia essa coisa de machista feminista. É porque mulher tem capacidade e eu vou, e ela escreveu várias coisas lindas, vários poemas maravilhosos que eu não vou colocar aqui hoje, mas que eu achei muito legal. Então você vê que tem muito, né, da comunicação, da expressão. Minha mãe escreve, mas no caso, essa Gabriela Mistral, ela é lá do meu pai também, dos Abravanés, dos turcos, por aí. Essa daqui é a família do meu pai, né? Eram 6 filhos. O meu pai é esse maiorzinho aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Esse grandinho aqui. Esse é o meu pai. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eram 5 irmãos? Aí eram 5 irmãos, a minha avó, o meu avô. Tá vendo? São fotos deles. Também coisas que eu fui atrás só porque a gente tá aqui, tá? Liguei para as minhas tias e foi super interessante porque elas me contaram. Deixa eu ver o que vem depois. Elas me contaram do meu avô, por parte de pai. Porque eu vou até pegar aqui, que foi muito legal. Porque foi assim, primeiro eu liguei pra minha mãe, aí eu perguntei, mãe, então eu perguntei da família dela, que eu vou falar depois. E aí eu perguntei do meu avô, seu avô, ele jogava muito. Jogava, gastava tudo que tinha. Aí eu falei, mas será que é verdade essa história? Aí eu fui para as minhas tias, né, por parte de pai. Aí elas falaram, imagina, o seu avô, ele tinha uma loja de artigos de borboleta e ele tinha essa loja, ele vendia para os navios, né, a loja dele acho que era perto de uma região de Porto, e aí ele vendia esses artigos de borboleta, e ela até tem um artigo de borboleta, ela, não sei se é esse, né, parece meio novinho, mas ela pegou e falou que não, ele realmente às vezes entrava nos navios, dava uma jogadinha, mas o negócio dele era um cara trabalhador e mais tranquilo, porque a minha avó, ela era muito brava. Aí eu fiquei perguntando, mas como assim? A sua avó era muito brava. A sua avó, ela é mais parecida com o seu pai. De todos nós, a mais parecida com o teu pai, é mais parecido com ela, porque é brava, é disciplinada, ela é rigorosa. Eu perguntei, mas o que ela fazia? Ela cuidava da época da casa, dos filhos, levava eles para aprenderem a nadar. Ela até falou os lugares lá no Rio de Janeiro, que era tipo um calabouço, mas ela era muito rígida. Já o meu avô era mais tranquilo, mais tranquilão, né? Não lava a louça não, vem aqui ficar com a gente. Aí era mais tranquilo. Bom, aí então meu avô não era um cara jogador, ele era um cara mais tranquilo comparado com a minha avó, que era muito brava. Mas a gente vê uma certa, meio que mais fria, é uma família que sofreu mais. Como meu avô é imigrante, ele teve que fazer a vida aqui, provavelmente ele passava o dia inteiro trabalhando naquela loja. A diversão dele, às vezes, era jogar um pouco, algumas vezes pode ser que ele tenha perdido, minha avó ficou brava. Então, a família do meu pai é muito mais racional, é um pouco mais fria, sabem aproveitar a vida, mas são mais secões, assim, sabe? Já a família da minha mãe é galera. Então, aqui nessa foto, tá minha avó Rebeca, parte de pai. Aí o meu avô, com a camisa aberta, assim, todo se achando meu avô. A minha avó, Nina, do lado dela, que são os dois, são os pais da minha mãe. A baixinha é a mãe do meu pai. E o meu pai ali todo galanzão. Acho que meu pai era mega galã, né? Olha isso. Minha mãe também, maravilhosa. Aí, então, assim, se juntou essa família. A família do meu pai é um pouco mais fria. Já da minha mãe, calorosa, muita gente, sempre todo mundo junto. Ok, família, todo mundo junto. Essa é a família da minha mãe. Essa é a galera e mais um pouco, todo bronzeado do sol, porque tá na praia. Já as minhas tias, parte de pai, é um pouco mais dura. A gente que dá abraço nela, sabe? Quando a gente... Meu pai também, a gente que aprendeu a dar abraço, dar beijo, a chacoalhar ele. Eu acho que o relacionamento dele com a minha mãe fez ele muito disso. Só que uma vez que minha mãe queria muito estar com todo mundo, meu pai só queria estar com a gente. Para ele, família, era... eu, tipo, as filhas, minha mãe e meu pai. Então, assim, ele preservava isso. Ele não gostava da galera, não. Então, a galera só ia em casa quando meu pai, ele gostava muito mais, ó. Era só ele e ela. O meu pai, nessa junção desse casamento, ele ficou uma pessoa que muito família. No sentido, assim, era minha mãe, nós irmãs, e a gente fazia 2 viagens por ano, todos os anos, só nós.
desde os 1 ano de idade até 19, 20. E não podia levar namorado, não podia levar amiga. Então, imagina adolescente. Hoje eu dou muito valor, tá? Mas na época era assim, era enlouquecedor. Passar um mês fora, longe dos namorados, cada uma ligando. Na época, para ligar era um absurdo de caro. O meu pai ainda fazia a gente pagar, ele sempre ensinou essa coisa com dinheiro, sabe? Desde pequenininha nessas viagens, a gente, para ganhar alguma coisa, tinha que arrumar o quarto para poder ganhar $3. Isso pequenininha. E aí, até grande, a gente, assim, ia para essas viagens com uma mesada e apertada, sabe? Meu pai, eu não sei como ele conseguia, porque eu vejo hoje com meus filhos é muito difícil, mas ele conseguia levar a gente nas lojas, né, de criança, a gente adolescente querendo roupa nova, e ele não comprava, ele não deixava. Quero até ver o slide próximo, ele não deixava. Aqui são várias fotos da gente viajando em Aspen, tem de todos os tamanhos, mas eu quero que vocês reparem que as roupas não mudam. Isso aí é 1 ano diferente, cada ano é diferente. Mas a roupa ia passando de uma para outra. Repara esse casaquinho verde. Repara, põe lá a foto grande de novo. Repara, uma vez era a Rebeca usando, outra vez era a Renata, outra vez era eu. É que a gente ia crescendo, a escadinha. Se você olhar essa foto aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver? É uma escadinha. Então, essa aqui, no caso, é a Renata. Quem usou essa roupa verde fui eu, lá atrás, em alguma foto que você vai achar aqui embaixo. Então, assim, ele não comprava as coisas pra gente. Quando é criança, tudo bem, vai passando uma pra outra. Quando a gente ficou adolescente, era tipo um desfile de moda, né? A gente ia pra Aspen, era um desfile de modas. As menininhas todas da nossa idade já estavam lá. E elas desfilavam cada dia com um casaco diferente, com uma roupa diferente, e a gente sempre com a mesma roupa. Porque esqui, né, não suja, a gente lava a roupa de baixo, e aquela roupa de cima não suja, e quando suja, põe na máquina, e tudo bem. Na época era horrível, mas hoje eu olho para trás e falo assim que foi muito legal. Tenho certeza que pela minha mãe, ela não teria feito isso com a gente. Isso foi muito pelo meu pai. E isso fez com que a gente aprendesse a ser a gente mesmo, independente do que a gente tem, ou do que a gente vista, ou do que a gente... Sabe? É a gente ser, simplesmente ser o que é e ter a nossa personalidade, sabe? Não porque a gente tá bonita, com cabelo arrumado, maquiado, não, porque a gente é a gente. E a gente, cada um é o que é. Isso ensinou, você vê que todas nós, a gente trabalha, a gente vai atrás das nossas coisas, eu vejo que cada uma tem uma personalidade muito singular, cada uma é de um jeito, sabe? E muito, sabe, muito a gente. E essas viagens uniram muito a gente. Então, eu acho que essa coisa da minha mãe de juntar todo mundo, essa coisa do meu pai de só querer a gente, acabou fazendo a gente, família, irmãs, e hoje a gente deu muita sorte porque os cunhados, isso foi incrível, porque os nossos maridos se dão muito bem. Então, grudou, a gente gruda. Hoje, depois daqui, eu vou sair para jantar com cunhados e irmãs, e isso foi, assim, algo que grudou. Então, a gente teve essa infância. E essas viagens, assim, foram muito marcantes, né, como família. A gente pôde conviver muito com os meus pais, eles são mais velhos, né, meu pai vai fazer 90 anos esse ano, a minha mãe tá com 74, ela é mais jovem, 72, aí ela vai me matar, 72, E aí, então eu tenho um pai que poderia ser meu avô. Então, todo esse conhecimento, eu vejo assim que com meu pai eu aprendi a disciplina, o trabalho, eu aprendi, ele fala que a gente não pode... desperdiçar os nossos talentos. Então eu tenho essas duas inspirações muito grandes. Eu tenho 2 pais muito fortes que sempre foram atrás, né, das coisas, que sempre nos mostraram o valor do perdão, porque eu acho que num relacionamento, num casamento, tem que ter sempre perdão, né? Então a gente viu já os meus pais já brigaram feio quando a gente era adolescente, mas a gente sempre viu o perdão entre eles e um amor que é crescente. Hoje eu vejo assim que os meus pais se amam muito mais mesmo do que há anos atrás. Eu vejo que o amor deles é um amor que amadurece, que cresce, que se aprofunda, que se estende, que se alarga. E aí, isso pra gente, pra nós, filhas e maridos, é muito inspirador, porque a gente quer fazer o casamento dar certo, a gente vê que vale a pena, né, investir na família, passar tempo com os filhos, passar tempo com o marido, fazer dar certo.
Eu adorei, esse foi o presente da Family Search que eu ganhei, que vai ficar aqui guardado, eu já quero compartilhar, olha, tem muito mais coisa, tudo que eu mostrei foi um presente que eles me deram. Esse site, ele é completamente gratuito, gente. Então, qualquer um pode acessar e fazer lá suas árvores. Tem um lugar que você coloca recordações, né? Então, você pode colocar a voz do seu filho. Eu já comecei a fazer a minha, colocar algumas recordações para que depois daqui a gente passe esse conhecimento para frente, né? E que de geração em geração a gente possa passar as coisas boas, os aprendizados, aquilo que são os nossos dons, talentos, buscar isso dentro de nós. E muito obrigada ao Family Search. E se eu fosse você, eu já ia lá buscar, né? Suas raízes familiares. De repente a gente está se cruzando em algum lugar, com certeza. Tá bom? Um beijo grande!